Deus, chama ele de pai, pai. Chama ele de amor, amor. Grita o nome dele, grita. As duas mãos lá em cima, batam palma comigo, porque eu preciso de sentido. E olhar pra tua luz pra não me perder. Ó meu Senhor, tu é, ó meu comando, sai do chão, meu horizonte do céu. Dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Os braços abertos para abraçar a glória de Deus, vai. Chama ele de pai, pai. Amor. Grita o nome dele. Meu farol, o farol. Preciso. Cadê as mãos lá em cima, povão? Porque eu preciso. E olhar pra tua luz. Yeah. Meu Senhor, tu é. Sai do chão, sai, 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 sai. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa. Eu preciso. Canta, 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 canta. Deus da minha. Deixa eu te dizer. Simona quer calçados. Joga essa mão lá em cima e bate palma comigo. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida muito mais, que Deus abençoe sua casa, sua parentela, sua família, seus filhos, que Deus abençoe a sua vida com toda a sorte de bênçãos.
Quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade nos dada, por mais um dia na sua presença, não um dia qualquer, mas um dia de privilégio, porque nós estamos aqui porque Ele é misericordioso sobre as nossas vidas. Sei que pessoas estão entrando, pessoas entrarão, para nós podermos cultuar o nosso Deus com todo amor, com todo carinho, com toda responsabilidade. E eu sei que você já está aí com a sua família, ou você está assistindo essa live sozinho, no sentido físico, mas está com o Senhor e Ele está com você. Amém? Quero lembrar também que você possa fazer a sua selfie com a sua família, assistindo o culto, com seus filhos, seu esposo. Se você for solteiro, tire sozinho, não tem problema. Não precisa ficar preocupada. Pastora, nós estamos assistindo em casa, então estamos à vontade. É para assistir à vontade mesmo. O Senhor diz na palavra dEle que na presença dEle nós temos liberdade. E essa liberdade é em todos os sentidos, claro. Mas o Senhor, Ele nos dá liberdade para cultuarmos Ele primeiramente no coração, nosso culto racional. E deixarmos que Ele faça sobre as nossas vidas, porque Ele é simplicidade. O Senhor, Ele opera na simplicidade. Então, é nessa simplicidade que nós estamos aqui. Não em aparência, mas em tudo que nós temos diante dEle. Porque o Senhor, Ele se agrada quando nós estamos em espírito e em verdade. Ele diz assim na palavra dEle: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E Ele sabe que quando os olhos dEle batem lá dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, Ele sabe quem nós somos e Ele sabe o que nós temos dentro do nosso coração. É nessa simplicidade que eu estou falando com você. É nessa simplicidade que eu vim buscá-lo, vim adorá-lo, juntamente com toda a igreja, juntamente com todos os servos do Senhor, nessa noite, que possamos dar o primeiro lugar a Ele, não só durante essa live, mas durante toda a sua vida, durante toda a sua existência, durante todo o chamado que Deus tem na sua vida. Dê honra a quem tem honra, Jesus. Amém? Quero convidar você para fazermos a oração. Vamos fazer a oração ao nosso Deus, porque o primeiro lugar é dele. Vamos fechar nossos olhos, por favor. Eu peço, em nome do Senhor Jesus, dê reverência, porque Ele é o único. Ele é o Deus das nossas vidas e merece todo o respeito, toda a reverência. Ele merece o primeiro lugar, porque só temos Ele. Só a Ele é o louvor, a honra e a glória. Senhor, nós agradecemos, meu Pai, nós entramos agora com o coração em gratidão. Meu Pai, todas as vezes que eu falo com o Senhor, todas as vezes que eu entro diante da Tua presença, meu Pai, não importa o que eu passo, nós iremos passar, o que nós passamos, meu Pai, não importa. Mas quando nós entramos na Tua presença, o que está do lado de fora não nos incomoda. Quando nós entramos na Tua presença, meu Pai, o nosso coração se alegra. Quando nós entramos em Tua presença, e eu falo isso de mim mesmo, meu Pai. Quando eu entro na Tua presença, eu esqueço de tudo que eu passei. Talvez uma tristeza, talvez uma angústia que está me incomodando. Talvez o dia foi atribulado. Meu Pai, talvez alguém me falou coisas que me entristeceu o meu coração. Talvez a minha alma está cansada, abatida, mas quando nós entramos na Tua presença, não ficamos da mesma forma. Não tem como ficar da mesma forma diante daquele que pode todas as coisas nas nossas vidas, diante daquele que é sobre as nossas vidas. Deus, eu te agradeço porque quando eu entro na Tua presença em oração, quando eu entro em Tua presença, meu Pai, com o meu coração, quando eu entrego o meu coração a Ti, eu entrego com gratidão porque eu lembro, meu Pai, todos os dias da onde o Senhor me tirou, aonde o Senhor quer me levar. E olha, Senhor, eu falo isso não em lugares físicos, mas diante da dimensão do Teu poder, porque o Senhor tem muito mais para cada um que está aqui, meu Pai, te adorando e exaltando
no teu santo nome, em espírito e em verdade. Nós estamos entrando agora, meu Pai, na tua presença em forma de um culto, mas nós temos a tua presença todos os dias. O Senhor disse que iria preparar um lugar e voltaria para buscar a tua igreja. E o Senhor diz também na tua palavra que o Consolador, o Espírito Santo, estaria conosco, que o Senhor estaria e está conosco todos os dias, meu Pai. Então nós não estamos entrando na tua presença porque nós saímos dela. Nós estamos entrando em tua presença em forma de gratidão, começando de novo uma semana, a qual o Senhor, olha, meu Pai, faz presente todos os dias, a qual o Senhor nos acorda todos os dias, a qual o Senhor tem nos dado oportunidade todos os dias, a qual o Senhor tem tido misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias, a qual o Senhor tem nos levantado, olha, meu Pai, todos os dias soprado o fôlego de vida, a qual o Senhor tem guardado a nossa família, a qual o Senhor tem guardado os nossos filhos, a qual o Senhor tem guardado a nossa casa, a qual o Senhor tem habitado sobre cada um que está aqui nesse momento. Porque o Senhor diz que nós somos o templo do teu Espírito, o templo do Espírito Santo somos nós. Então não é o que temos, não é o que somos, é o que o Senhor é sobre as nossas vidas. Então eu entro com gratidão no meu coração, te dando toda a honra, toda a glória. Começamos essa semana sim, debaixo da cobertura daquele que é do Rei das nossas vidas, aquele que se doou por amor, aquele que tem visto a cada história, a cada um, meu Pai, aquele que tem contemplado e sabe o que nós precisamos. E eu, como igreja, eu preciso da tua presença todos os dias. Eu preciso do teu cuidado. Eu preciso dessa intimidade, a qual me impulsiona, Senhor, a permanecer de pé. É vital para mim, Senhor, estar na tua presença, entrar na tua presença, te doar, meu Pai, o meu coração. Muitas vezes até quebrantado, meu Pai, porque estamos muitas vezes entristecidos. Mas é o Senhor que nos renova. A tua força é a nossa alegria, a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Então, como igreja, como os teus servos, como filhos, ovelhas tuas, eu quero te entregar o nosso culto racional, o nosso culto de adoração, engrandecimento, a tua presença nessa noite. Participar do teu corpo, do teu sangue, Senhor, que nós possamos ser renovados, que possamos renovar, Senhor, cada dia mais a aliança contigo, em atitudes, em amor, em compromisso, que nós possamos estar cada dia mais ligados em Ti e o Senhor conosco. Essa é a minha oração, essa é a minha oração, essa é a nossa gratidão, para a honra, para a glória do Teu santo nome, Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Quero agradecer a cada um que está nos acompanhando, fazendo o seu culto em adoração ao nome do nosso Deus. Não estamos levando Jesus até a sua casa. Ele já está aí. Ele está aqui. Amém? Gostaria de pedir para você, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração para lermos nessa noite. Palavra de Deus, promessa maravilhosa. Está em Isaías 53, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, nesta noite. Enquanto você abre aí na sua casa, eu sei que os irmãos estão abrindo, Isaías 53, para nós lermos. Eu quero agradecer a cada irmão da Igreja Nova Aliança, local, aqui de Brasília, irmãos que estão aqui na satélite, nos acompanhando, irmãos de Águas Lindas, pastora Edna, todos os irmãos que têm nos acompanhado, que têm recebido da palavra do Senhor através das lives, agradecer a cada irmão de cada estado. Eu não vou falar, nós começamos muitas vezes falando de cada estado, mas hoje eu não vou falar, não. O Senhor consegue entender que nossa gratidão sobre a vida de cada dos irmãos que têm nos acompanhado. Eu tenho certeza que Deus tem te abençoado, assim como tem nos abençoado quando você manda mensagem, quando você fala que a palavra alcançou sua vida, alcançou sua família. A palavra de Deus, claro, não a nossa. E eu tenho certeza que cada testemunho, cada um que tem sido alcançado, é porque o Senhor está em primeiro lugar, tanto nas nossas vidas como na sua.
Então, eu quero agradecer a cada irmão, amém? Que nós possamos cultuar o nosso Deus com alegria. Isaías 53, vamos ler? A minha Bíblia, a versão da palavra da minha Bíblia, ela tem uma versão um pouquinho diferente, mas a palavra do Senhor é a mesma, palavra abençoada. Então, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Isaías 53 fala assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Como um que os homens esconde o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso algum. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, que cada um se desvia pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela o cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo. Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou sobre a sua boca. Todavia, o Senhor agradou-lhe, moê-lo, fazer-o enfermar, quando der a ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade prolongar os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Portanto, eu lhes darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o seu despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. É um pouco diferente, mas a palavra do Senhor é a mesma. Ela nos diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Eu entendo aqui nessa parte, em toda a palavra, que ele veio por amor. Ele se doou por mim e por você por amor. Ele foi até o fim do seu plano majestoso, maravilhoso, para te dar a salvação. Tudo aquilo que ele nos doou naquela cruz foi amor e vida. Por mais que passou por dores, foi cuspido, machucado fisicamente, mas não tiraram o que Jesus tinha dentro dele e tem até hoje. Amor por mim, amor por você. Pelas suas pisaduras. Para mim, quando eu leio isso, significa que ele não parou. Ele não parou, apesar de ter carregado o pecado, o meu pecado, o seu pecado.
as nossas transgressões sobre os seus ombros. Ele andou, ele foi até o final, porque no final a morte não triunfou. Quem triunfou sobre a morte foi o Senhor. Quem triunfa sobre o inimigo é o Senhor. Quem triunfa sobre a nossa morte espiritual é o Senhor. Quem triunfa sobre as nossas vidas é o Senhor. Sabe o que Ele me diz aqui nessa noite? Ei, eu como Deus, eu não desisti de você. Aí me faz uma pergunta, bem aqui no meu íntimo. O que tem me parado? O que tem te parado? Por que nós muitas vezes paramos na nossa caminhada com Ele? Se Ele não parou, pelas suas pisaduras é porque Ele pisou, é porque Ele andou, é porque Ele foi e é porque Ele venceu. Deus coloca sobre as nossas vidas essa autoridade. Não pare, não fique estagnado diante das dificuldades. O próprio Deus venceu. Nós venceremos porque Ele vence por nós, não pela nossa força, mas porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, e Ele está aqui, e Ele está aí. Vamos adorá-lo mais ainda, vamos continuar nessa adoração, atmosfera de adoração ao Senhor. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, e que você possa deixá-lo entrar, mais ainda dentro da sua casa. Lembre-se que aquele que pode, aquele que reina para todo sempre, Ele não parou. Ninguém para Deus, nem morte, nem inimigo, nem você e nem eu. Ninguém para. Aquele que venceu a morte, aquele que vence, aquele que é poderoso, o princípio, o começo, o meio e o fim, aquele soberano, o Deus da sua vida, o Deus das nossas vidas, aquele que te dá a chance todos os dias para vencer as suas dificuldades. Ninguém para aquele que pode, aquele que reina, aquele que é para todos sempre. Então não deixe o inimigo te parar, não deixe o velho homem te parar, não deixe suas atitudes te parar, não deixe pessoas falar que você não pode, não deixe as aflições te parar. Mas vença com aquele que venceu, aquele que é rei, aquele que ressuscitou e vive para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, receba a vida, vida em abundância, vida espiritual. Vida espiritual, para que possamos continuar nessa caminhada para sempre, até o final. E quando chegar no final, nós o adoraremos para todo sempre. Lá não haverá choro, lá não haverá traições, lá não haverá morte, lá não haverá destruição, mas haverá um Deus. Ele mesmo reinará sobre o seu povo, Ele mesmo estará no meio do seu povo. Ali haverá paz, ali haverá amor, e nós o adoraremos em espírito e em verdade para todo sempre, porque santo, santo é o Senhor. Ele se doou por mim e por você. Ele se doou. Aleluia. Oh Deus. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim. Declare nessa noite mais de ti, Senhor. Mais de ti. Menos de mim, menos
de mim e menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluias. De ti onde você estiver agora, feche os seus olhos. Nesse momento Deus está indo ao teu encontro. Ele nessa noite pode fazer algo lindo sobre a sua vida, sobre o seu coração, mas é necessário que você nessa noite reconheça: sem ti, Senhor, nada nós podemos fazer. Reconheça nessa noite a tua condição diante dele. Quem precisa ser grande na minha vida e na tua vida é o Senhor. Peça nessa noite, fala: Senhor, me ensina, Senhor, a ser apenas aquele que vai desbravando o caminho para o Senhor passar. Eu não quero brilhar, eu não quero que o meu nome esteja em primeiro lugar, mas que o teu nome seja glorificado. Eu quero apenas ser usado para a glória do teu santo nome, ó Deus. Oh Espírito Santo, queremos mais de ti. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você tem liberdade para adorá-lo nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Deus merecedor de toda honra e toda glória, adoração nessa noite. Entregue o seu coração diante da presença do Senhor.
Santo, santo é o Senhor. Glória a ti, ó Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu preciso, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia.
pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e o fim, tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e o fim, tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. És Alfa e o ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És tudo, Senhor, para nós. És o motivo, Senhor, do nosso respirar. Sem Ti, Senhor, nós não podemos nada. Sem Ti, Senhor, nós não conseguimos nada. Somos completamente carentes, Senhor, dependentes. Totalmente dependentes de Ti, Senhor. Como uma criança pequena, Pai. Como uma criança que necessita do cuidado do Pai. Assim somos nós, Senhor, dependentes de Ti. O Espírito Santo, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Nós podemos sentir a presença do Senhor. Aleluia. Se tiver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali Ele manifesta a Sua graça sobre nós. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda
o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você tem um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Você tem um Deus, cante! Eu tenho um Deus, ei, que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Demanarabai! Por mais pressão que esteja a tua situação, Anaramanai, o controle ainda está, Anaramanai, na palma de tuas mãos. Olha aí, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Oh, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, me alegrarei em ti, Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, porque a alegria vem do Senhor. Ainda que a figueira
Hanaramanara, e talvez você esteja assim. Não haja Hanaramanara, e o produto da oliveira vida, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Hanaramanarabaxa. Olha a palavra de Deus para você. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem e entra em você pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O choro dura um instante, mas a alegria de Deus permanece para todos sempre. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria permanece para todos sempre pela manhã. Todas as manhãs Ele te encontra, Ele te encontra, Ele te acha, Ele te liberta, Ele te transforma. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela quebra jugo, ela liberta, ela transforma, ela levanta aquele que está caído. Ainda que a figueira toma posse, recebe. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Oh Deus, todavia eu me nós nos alegraremos no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Naramanarabaxaneregai. Ainda oh, Namanarás. Recebe de um Senhor renovo, recebe de Deus vigor. Nanarabas. Todavia me alegrarei, Oh, Sabaragá. todavia me alegrarei. Tenha fé. Naramanarabas. Aleluia. Se alegre na Oh presença do Senhor. Deus. Eu justo para com a minha vida e com a sua vida. Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa música fala muito ao meu coração, irmãos. Eu escolhi ela hoje, porque ela fala muito ao meu coração. Por mais que esteja dando, que deu tudo errado, ou que talvez tudo esteja falando para você que não adianta, todavia eu me alegrarei, porque nós estamos nos alegrando, não é na presença de qualquer um, ou naquele ou um homem que não pode fazer nada, não. Nosso Deus vive e reina para todo sempre. Nós estamos nos alegrando naquele que tudo pode. É a força que vem de Deus, é a alegria que Ele nos dá. Essa perseverança. Que nessa noite você possa se alegrar. Ainda que tudo dê errado, ainda que tudo fale ao contrário. A última palavra sempre será de Deus. É por isso que eu tenho muito no meu coração essa gratidão. Quero convidar o pastor Marcos, que estará ministrando a palavra nessa noite. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, representado com o pão e o suco de uva, a Santa Ceia do Senhor. Nessa noite você possa entrar dentro da tua alma aí, na tua percepção, se auto-analisar. E que tudo que estiver dentro do teu coração, bota para fora. Creia que aquele que reina e vive para todo sempre, Ele sempre nos dá força, sempre nos transforma quando nós deixamos Ele fazer isso. Não porque Ele não possa fazer, mas Ele é tão soberano, tão Deus, que Ele não invade. Ele não invade. Ele é educado. E se você abrir a porta do seu coração, ouvir batê-lo,
Ele batendo na porta do seu coração, for abrir, atendê-lo e convidá-lo a entrar, Ele vai entrar e vai fazer morada para todos sempre. Que nós possamos continuar nessa mesma fé, nessa mesma comunhão em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar mais ainda, tirando todo o impedimento do nosso ouvido, do nosso coração, aquilo que impede, para que possamos perceber o que o Senhor quer continuar falando comigo e com você nessa noite através da palavra. Vamos adorá-lo agora. Amém. Senhor, na Tua presença nós nos colocamos como igreja, como ovelhas que têm escutado a Tua voz. E a Tua voz tem nos falado, tem nos alimentado, tem nos conduzido a lugares planos, a campos abertos, Senhor, mas com a Tua proteção. E através da Tua proteção, o Senhor nos dá um alimento espiritual, a qual nós iremos receber agora através do Teu servo. Eu sei que ele já está, meu Pai, diante daquilo que o Senhor colocou no seu coração. A palavra primeiramente falou com ele, o Senhor falou com ele através da sua palavra. Mas agora nós iremos ouvi-lo como Maria fez, Senhor, atentamente. E que todo impedimento caia por terra. Prepara o nosso coração, a terra que irá cair a semente da tua palavra. E que a semente dê frutos e frutos em abundância. Neste momento, em cada lar agora, Senhor, eu não estou lá. Mas o Senhor é tão onipresente, onipotente, onisciente, que o Senhor está. Então, cada impedimento agora que for, meu Pai, tentar tirar dos teus servos, das tuas servas, da tua igreja, para tentar ouvir a tua voz, para entender, discernir aquilo que o Senhor quer falar, eu repreendo pelo nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, caia por terra todo impedimento. E que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Libera, Senhor, agora uma palavra, meu Pai, se assim for da tua vontade, sobre cada família agora. Que nós possamos entender que o Senhor está presente aqui em cada lar. Faça conforme a tua vontade. Opera maravilhas. Fala conosco, Senhor. A tua igreja escuta a tua voz. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Felizes por estarmos aqui mais um dia para adorarmos, bendizermos, glorificarmos ao nome do Senhor. E eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes. Capítulo 16, livro de Juízes, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso de número 21. Juízes, capítulo 16, verso 21 em diante. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-nos descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom. E para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram-lhe, chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles. E fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só essa vez,
ó Deus. Amém? Quero ler com você somente até aqui. Deus querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Pai, fala conosco, ó Deus. A Tua palavra é a verdade que nos confronta, é a verdade que nos ensina, é a Tua palavra, Senhor, que nos sustém, meu Pai, em meio às guerras, em meio às crises existenciais. A Tua palavra, Senhor Jesus, nos dá força. A Tua palavra, Senhor Jesus, ó Deus, que nos sustém, ó Deus, dia após dia. E é nela, Pai, que nós queremos ficar, Senhor, firmados nessa noite. Fala comigo, Senhor, fala com Teu povo. Usa, Pai, a instrumentalidade da minha vida para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa palavra esteve falando comigo durante essa semana. Pode uma pessoa que tem um grande chamado, pode uma pessoa que foi escolhida de uma maneira tão miraculosa, tão especial, para cumprir um propósito específico da parte de Deus, se desviar dessa vontade de Deus e sofrer tragédias que não estavam nos planos de Deus. Será que nós, como escolhidos, eleitos por Deus, chamados por Deus para um propósito, será que se nós não nos vigiarmos, se nós não vigiarmos aquilo que passa na nossa mente e no nosso coração, aquilo que está ao nosso redor, será que nós também não incorremos em erros que podem nos levar a uma ruína? Eu entendo que a palavra de Deus, ela serve de alerta para mim e para você nesses últimos tempos. A palavra de Deus, ela nos alerta sobre coisas que já aconteceram no passado e coisas que acontecem hoje na nossa vida. Os princípios são os mesmos. Será que quando nós quebramos princípios, será que nós não colocamos sobre as nossas costas uma consequência que nós não gostaríamos de ter sobre nós? E diante disso, irmãos, nós vemos a história de Sansão. A palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 13, e a história de Sansão, ela está do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes. O livro de Juízes, ele é muito importante na história bíblica, porque ele marca desde a conquista de Canaã até a monarquia. Esse período da conquista de Canaã até o estabelecimento da monarquia de Israel, do povo de Deus, então o estabelecimento de um rei, esse período de aproximadamente 350 anos, em que Deus levantou juízes, homens chamados para serem libertadores da nação. Nesse período, quando nós lemos na história bíblica, aqui no capítulo 17, no verso de número 6, a palavra de Deus vai dizer que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. É como se fosse uma terra sem lei, uma terra sem ninguém para regular as normas, as leis, as regras. Cada um fazia como parecia bem aos seus olhos, e nós sabemos, irmãos, quando nós somos guiados pela nossa vontade, simplesmente pelo nosso desejo, sem nada para nos regular, nós incorremos em fazer coisas que irão com certeza desagradar a Deus. Em Juízes 13, no verso 1, a palavra de Deus diz que novamente o povo fez o que era mal aos olhos de Deus. E mais uma vez Deus permite que os filisteus, aquele povo que era um povo do mar, próximo ao mar, que ele mais uma vez afligisse o povo de Israel. E agora essa aflição, ela durou 40 anos. Todas as vezes que o povo se afastava da vontade de Deus, Deus permitia que uma nação inimiga, ela se opusesse à nação do povo de Deus, para que eles se lembrassem de Deus, para que eles voltassem para Deus. Essa era a realidade que o povo estava vivendo, distanciados da vontade de Deus. E agora Deus envia um anjo ali na tribo de Dan. E ali diz a palavra de Deus que esse anjo ele vai ao encontro de uma mulher que tinha por esposo Manoá. E diz a palavra de Deus que essa mulher ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E o anjo faz uma promessa, o anjo do Senhor faz uma promessa ali para aquela mulher. E diz, olha, em determinado tempo você vai gerar, você vai conceber um filho.
Mas esse não será um menino qualquer, esse não será um homem qualquer, ele será um escolhido. No verso 5 vai dizer, para começar a libertar Israel da mão dos filisteus. Mas tem um porém na vida desse menino, ele precisará ser separado, ele precisará ter um compromisso especial com Deus, e esse compromisso se daria através do voto de um nazireu. Ele seria um nazireu de Deus. O que significa, pastor, ser um nazireu de Deus? Quando nós lemos em Números no capítulo 6, lá vai encontrar a respeito do voto do nazireado, ou voto do nazireu. A pessoa que fizesse o voto de nazireu, ele deveria se afastar de toda a bebida alcoólica. Aquilo que provinha do vinho não poderia, da videira não poderia participar nem daquilo, nem do alimento, nem da bebida. Ele deveria se afastar dessas coisas. Não poderia ser passada sobre a sua cabeça uma navalha, não poderia ser cortado o seu cabelo, raspado o seu cabelo. Terceiro ponto, ele não poderia tocar em morto. Mesmo que fosse um parente seu, mesmo que fosse uma pessoa da sua família, se ocorresse uma morte de uma pessoa, não poderia tocar naquela pessoa. Isso nós encontramos lá em Números no capítulo 6. E Deus separa Sansão para ser um nazireu de Deus, para ser um separado, para ser escolhido, para ser diferente daqueles que estavam nos seus dias. Ele precisava ser levantado como um homem diferente para fazer a diferença naquela terra, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E às vezes, irmãos, é difícil da gente entender a vontade de Deus, aqueles a quem Deus escolhe. Isso se aplica também a mim e se aplica a você. Às vezes a gente se pergunta, por que o Senhor me escolheu se eu sou tão falho? Por que o Senhor escolheu logo a mim, se eu sou assim, se eu tenho tantas dificuldades e fragilidades? E Deus vai escolher esse homem, e no tempo que aprove a Deus, nasceu a Sansão. É lindo ver a atitude do pai de Sansão, numa oração que ele faz a Deus, lá no verso de número 8, pedindo a Deus que Deus o ensinasse de que forma ele deveria proceder com a criança. Queridos, quão maravilhoso seria se nós como pais, desde o princípio, desde antes do nascimento dos nossos filhos, nós já tivéssemos esse compromisso de falar: Deus, me ensina a criar os meus filhos na tua presença, me ensina a criar o meu filho de tal forma que o projeto que o Senhor tenha na vida dele possa se cumprir. Me ensina a ser um ajudador do meu filho. E Manoá faz essa oração maravilhosa. O nascimento de Sansão foi um nascimento espetacular, miraculoso. Aquela mulher que não podia gerar, agora gera, e não somente gera, mas gera uma pessoa escolhida por Deus para ser um libertador do povo de Deus, das mãos ali dos filisteus. Só que Sansão cresce, irmãos. E na medida em que nós crescemos, nós fazemos escolhas. Na medida em que nós crescemos, nós vamos nos enveredando por caminhos que às vezes vão nos afastando da vontade de Deus, vai nos afastando daquele projeto maravilhoso que Deus projetou muito antes do nosso nascimento. E diz que Sansão ali no capítulo 14, ele desce a uma cidade chamada Tímna, verso 1. E ali, queridos, ele olha uma determinada moça e ele se agrada daquela moça. No verso de número 3 vai dizer lá no finalzinho que ele pediu ao seu pai para que fosse ir ao encontro daquela moça para pedi-la em casamento. E no final do verso de número 3 vai dizer: porque ela agrada aos meus olhos. Irmãos, a nação do povo de Deus estava passando porque ele estava passando, porque cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E Sansão não é diferente dos demais. Agora ele quer fazer algo que vai agradar os seus olhos. Irmãos, nós devemos ter cuidado. Eu e você, nós vivemos em tempos difíceis. Será que Deus te chamou? Será que o teu nascimento, será que você está hoje onde você está, no local onde você está, com as pessoas que você estão, será que não é para eu e você sermos diferentes? Cuidado com aquilo que verdadeiramente agrada aos teus olhos, porque os nossos olhos, às vezes, ele pode nos enganar, ele pode trazer ao nosso alcance um pecado.
que vai trazer uma grande ruína sobre a nossa vida. E uma das primeiras dificuldades de Sansão agora era lidar com os seus desejos. Sansão, mesmo tendo o Espírito do Senhor, como diz lá no verso número 25, o Espírito se apossava de Sansão e ele realizava feitos maravilhosos. Agora Sansão, ele está esquecendo o seu projeto e agora ele olha para uma mulher filisteia e agora ele quer para si. Eu te pergunto, para onde os teus olhos têm olhado? Para onde você tem direcionado o seu olhar? Será que muitos dos pecados que nós cometemos não começam com o nosso olhar? Será que muitas ruínas que famílias se afundaram e estão se afundando não começou com o olhar? Será que casamentos não foram destruídos ou não estão sendo destruídos por causa de um olhar? Começando por um olhar. E Sansão, agora ele quer agradar aos seus olhos. Esse é um dos primeiros problemas de Sansão. Segundo problema de Sansão, que ao agradar os seus olhos, ele desonra os seus pais. E ali no verso de número 3, os pais de Sansão vão dizer assim: porventura não existe mulher entre as filhas dos teus irmãos, entre o povo, nosso povo? Aquele que era para libertar o povo da mão dos filisteus, agora queria fazer de alguma forma uma aliança com os filisteus, através daquele casamento. Quantos casamentos, irmãos, eu conheço destruído porque... Que aliança há, querido, entre o justo e o ímpio? Que aliança há entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus? A palavra de Deus fala de um jugo desigual, e quando pessoas estão debaixo desse jugo desigual, querido, elas correm um grande risco de não dar certo. Outra, pessoas que desonram seus pais, com certeza não têm a chance de ser feliz, porque um dos primeiros mandamentos com promessa, lá em Êxodo diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Sansão agora ele quer agradar aos seus olhos, e agradando aos seus pais, ele desonra os seus pais. Agradando aos seus olhos, ele desonra os seus pais. E a história continua, diz a palavra de Deus que agora ele vai ao encontro daquela moça em Tímina. E os pais vão na frente, Sansão vai atrás, e diz a palavra de Deus que aparece um leão, um pequeno leão, um filho de leão, melhor dizendo a palavra de Deus, ou seja, era um leão ainda novo. E Sansão, aquele leão vem contra Sansão. Sansão, ele destrói aquele leão com a força que havia do Espírito de Deus sobre a vida dele, sem usar nenhuma arma, sem usar nada, simplesmente com as suas mãos. E ali ele mata aquele leão, aquele filhote de leão. Querido, para Sansão aquilo deveria ser um sinal, que a descida dele até a cidade de Tímina representaria um grande perigo para a vida dele. Há sinais, irmãos, que estão ao nosso redor, há perigos que estão há coisas que estão à nossa espreita, e se nós não tomarmos cuidado, ele é com certeza um indicativo de coisas piores que porventura virão. E Sansão não se atentou a essa dica. E ali ele desce àquela cidade, é feito um acordo ali com aquela família. E diz a palavra de Deus que depois ele regressa, e quando ele volta, aquele leão, já durante vários dias ali, já estava com certeza ali em estado de putrefação. Só que diz a palavra de Deus, quando você vai ler, que ele volta do caminho, lá no verso de número 8. Ele se aparta do caminho para observar o que havia acontecido com o leão. Olha só, Sansão ele está voltando, ele não precisava entrar, ele não precisava ir atrás do leão, o leão já estava morto. Talvez Sansão pensou: poxa, eu realizei um grande feito. O que eu fiz foi maravilhoso. Agora eu vou dar uma espiadinha para ver como é que está. E diz o texto que afastando-se do caminho, apartando-se do caminho, verso de número 8, para ver o leão. Aí ele observa uma outra coisa, que dentro daquele leão havia mel ali dentro, havia abelhas ali dentro.
que usaram daquele leão como um recipiente para produzir ali o seu mel. Eu já disse que um dos primeiros problemas é agradar os nossos olhos, o segundo, desonrar os nossos pais, o terceiro, afastar-se do caminho. Há coisas que nós poderíamos deixar de lado, mas muitas vezes a gente fala assim, vou dar só uma olhadinha para ver como é que está. Vou dar só uma espiadinha para ver como é que é. E nessa espiadinha a gente vai se afastando do caminho. Cuidado com aquilo que te faz afastar do caminho. O quarto ponto, que ele foi achar doçura naquilo que representava o pecado. O voto de um nazireu dizia que ele não poderia tocar em morto. Querido, o grande problema de Sansão não foi quando ele se encontrou com Dalila. Porque às vezes nós atribuímos a Dalila uma força tamanha, que na verdade Sansão ele se perde não com Dalila, mas Sansão ele se perde nesse momento em que ele vai naquele leão morto e de lá ele pega aquela doçura, aquele mel que estava dentro daquele leão para comer. Queridos, às vezes nós olhamos para a nossa história e nós tentamos reconhecer onde foi que nós caímos. Coisas simples e pequenas podem representar grandes coisas na nossa vida. Cuidado com aquilo que parece ser pequeno, mas que pode trazer uma grande tragédia para a tua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus ali, que ele acha que ele mete a mão, querido, e sem nenhum tipo de constrangimento, sem pensar no voto que ele havia feito a Deus, sem pensar no compromisso que ele tinha com Deus, ele mete a mão ali e vai satisfazer a sua vontade. O pecado ele é assim. Ele está... A nossa vista, ele é morte. A nossa vista, ele é morte com certeza, mas nós tentamos achar dentro daquilo que representa a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós tentamos achar algo que vai nos agradar, algo que vai satisfazer a nossa alma, algo que vai satisfazer o nosso desejo. Cuidado, meu querido, cuidado, minha irmã. Olha, às vezes está na tua cara, está na minha cara, e muitas vezes nós caímos, porque nós olhamos não para a morte, nós olhamos para aquilo que representa a doçura. E como todo pecado, querido, ele começa, e ninguém gosta de confessar pecado. Se eu te falasse aqui, queridos, que a história de Sansão poderia ser outra a partir desse momento aqui, eu vou retornar nisso no final da mensagem. Mas ele toma uma atitude, que é a atitude que muitas vezes nós tomamos quando nós erramos, quando nós pecamos. Em vez de confessar os nossos pecados a Deus, em vez de falar para Deus que nós fomos errados, que nós agimos errado, que nós colocamos a mão naquilo que não era para colocar, nós muitas vezes escondemos o nosso pecado. E no final do verso 9 vai dizer assim, que ele, além de comer, ele leva para o seu pai, para a sua mãe que estava à sua frente naquela viagem, e ali eles comem daquele mel. No final do versículo vai dizer, porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Ou seja, eles não souberam que ele tinha pegado aquele mel de dentro de um leão morto. Por que ele não falou? Eu vou falar disso no final da mensagem. Ele, sabe por que ele não falou, querido? Porque ele sabia que ele tinha errado. Sabe por que ele não contou para os seus pais? Porque ele sabia que ele estava errado. Sabe por que ele não reconheceu? Porque iria haver uma intervenção a partir desse momento. Uma coisa, um abismo vai chamando a outro abismo. E ele não deu a saber, ficou de bico fechado. O pecado nos faz isso, nos constrange, e ao nos constranger, a gente fica calado e muitas vezes nem se volta para Deus para pedir perdão pelos nossos pecados. A outra ação de Sansão, que ele vai se desencaminhando ao longo da sua vida, agora ele volta ao seu lar e ali deixou tudo certo, o casamento, e agora chegou o momento do casamento, e ali ele faz um grande banquete, vai dizer lá no verso número 10, capítulo 14. Ele faz um grande banquete. Banquete aqui, queridos, tem na sua palavra, na sua raiz, a bebida. Imagina 7 dias de festa. Como é que as pessoas conseguem ficar 7 dias de festa? Dê muita bebida para as pessoas.
Não é assim? Não tem gente que consegue entrar dentro de um bar às 7 horas da manhã e sair 2 horas da manhã, 4 horas da manhã? Como é que você faz com que as pessoas fiquem na sua festa, dando muita bebida para as pessoas? E agora ele propõe esse banquete. Agora o que me chama mais atenção está no final do versículo 10, porque diz assim: porque assim costumavam fazer os jovens. Ou seja, ele não quis ser diferente. Ser um nazireu de Deus representava ser diferente, representava viver de uma forma diferente, representava ter uma ação diferente. E diz a palavra de Deus, porque assim costumava fazer os jovens. Ele queria ser igual a todo mundo. Há um perigo, queridos, quando nós queremos nos igualar às pessoas, porque elas fazem, eu tenho que fazer, porque elas agem assim, eu tenho que agir. Nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo, nós fomos chamados para sermos diferentes. A diferença não nos faz ser melhor, a diferença nos faz ser separados para Deus, para um propósito que Deus tem na nossa vida. Há um grande perigo, meus irmãos, há um grande perigo, minhas irmãs, quando nós decidimos não ser mais diferentes. Muitos estudiosos vão dizer que Sansão, ele se regala nessa festa. Ele já havia quebrado o seu compromisso, colocando a mão naquele morto. Agora ele estava ali diante das bebidas, propondo a bebida, propondo aquela festa. Ele vai quebrando princípios em cima de princípios, querido. Cuidado com os princípios que você vai quebrando. Cuidado com os princípios que você tem quebrar na sua jornada espiritual. E ali ele dá uma festa e agora ele propõe um enigma. É tão interessante, irmãos, porque eu olho para Sansão, ele não teve coragem de contar para os seus pais, mas ele teve coragem de alguma forma contar aquilo para as pessoas que ele nem conhecia. É como se de alguma forma ele se orgulhasse do seu pecado. Ele vai dizer lá no verso 14 de Juízes 14, propondo ali um enigma, era algo que eles faziam, aquele povo ali, nessa época eles faziam muito. Propor um desafio para as pessoas, para alegrar as pessoas, etc. Mas ele vai usar de algo da sua vida, ele vai dizer assim: do comedor saiu comida e da doçura saiu forte. E ali ele propôs um desafio: olha, se vocês descobrirem dentro de 7 dias, dentro dos dias que serão essa festa, eu vou dar para vocês tantas mudas de roupa, tantas vestes, e assim vai. Ele vai dizer que aqueles filisteus ali, eles começam ali a ir na cabeça daquela mulher. E começa a falar, olha, aperta ele para ele falar qual é o significado desse enigma. Ninguém está entendendo nada. E no 7º dia eles ameaçam aquela mulher, que seria a mulher de Sansão. Olha, vamos matar você e teu pai, e a tua família, se você não descobrir esse enigma. Isso aí está no texto, irmãos. E diz que ela chora, e aí ela fala diante de Sansão: olha, você não me ama, não é assim? E aí faz aquela choramingação, e aí Sansão acaba contando para ela, e ele acaba contando para os outros. Sansão, ele sai dali, fica chateado. Ele vai em uma determinada cidade, ele mata 30 homens, e ele pega as vestes daqueles homens, traz para pagar aqueles homens a qual ele fez o enigma. E quando ele volta, o pai daquela moça não esperou, ele pegou e deu aquela moça para um outro homem, um outro companheiro que estava com Sansão, se casar com ela. Olha que história triste. Porque um pecado, irmão, vai trazendo outro pecado, uma situação vai trazendo outra situação, e agora Sansão ele volta. E a mulher que deveria ser a sua mulher, agora já não é mais sua mulher, é a mulher de outro. E ali ele fica chateado, e ele amarra o rabo, a cauda de raposas, 300 raposas, e solta elas como com tocha de fogo no rabo, ali na cauda daqueles animais. Eles colocam fogo na plantação dos filisteus, e aquilo cria um grande problema para Sansão. Aqueles homens, eles olham para aquela situação e falam: olha, foi Sansão, que seria o marido daquela mulher, então nós vamos matar. Ou seja, ela morreu de qualquer jeito. Tacaram fogo na casa daquela mulher que seria a mulher de Sansão, que foi entregue a outro companheiro. E tanto ela quanto seu pai morreram. Olha que situação difícil. E Sansão vai vivendo a sua vida dessa forma. Sansão agora quer, como diz aí fora, ele quer afogar as suas lágrimas, afogar as suas tristezas.
E agora, lá no capítulo 16, versos 1 e 2, ele vai até a Gaza. E na cidade de Gaza, ele vê uma mulher prostituta, e ali ele se relaciona com aquela mulher. Olha que você vai vendo como Sansão ele vai decaindo na sua vida espiritual, por causa do seu olhar, por causa do seu desejo. E ali ele se prostitui com aquela mulher. E lá no verso 2 vai dizer que eles estavam à espreita para pegar Sansão. Mais adiante, Sansão, lá no verso de número 4, ele vai até um vale chamado Vale de Soreque. E ali diz a palavra de Deus que ele se afeiçoa a uma mulher por nome Dalila. E diz a palavra de Deus que a partir daí a sua situação vai ficando mais complicada e mais difícil, dia após dia. Ele se prostitui com a mulher em Gaza, agora ele vai para o Vale de Soreque. E fazendo uns estudos aí, Soreque significa também algo relacionado à uva, à videira. Olha só, até o nome onde Sansão vai cair, daquela cidade, era relacionado à videira. Esse Soreque aí é uma derivação que tem a ver com a videira. Algo que ele não poderia beber, algo que ele não poderia comer. E aquilo era uma representação, era mais uma dica de que ele poderia cair, e ele não se ligou nisso. Olha só, queridos, que situação complicada. Agora aquele homem cheio de segredos, ele estava diante de uma mulher que tentaria o persuadi-lo. Nessa época havia 5 reis filisteus ainda. Eles vão ao encontro de Dalila. E ali eles oferecem a Dalila uma quantidade de dinheiro que está lá no verso de número 5, capítulo 16. 1.100 moedas de prata cada um. Era algo de muito valor. Se Dalila conseguisse entregar Sansão nas mãos dos filisteus, ela receberia um valor grandioso naquela época. De cada um dos 5 reis filisteus daquela época. É interessante, irmãos, que a pessoa que está afundada no pecado, a pessoa que já saiu da vontade, do propósito de Deus, irmãos, ela não percebe aquilo que está na cara. O que me chama a atenção é que Dalila, ela se relaciona ali com Sansão, e na maior cara de pau, olha o que ela diz. Lá no verso de número 6, capítulo 16, verso 6, disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poderem te afligir. Presbítero, ela nem disfarçou, ela nem fingiu, ela nem inventou uma história, ela foi direta. Ela falou na cara dele, olha, conta para mim de onde vem a tua força, e o que nós podemos fazer com você para te arruinar. Irmãos, quando nós não vamos percebendo as dicas que a vida nos dá, que as situações nos dá, de onde nós vamos nos afundando, irmãos, às vezes a coisa está na nossa cara e nós não percebemos, às vezes está dando um tapa na nossa cara e nós não somos capazes de perceber a ruína e a queda que se aproxima. E ali por 3 vezes ela tenta, e Sansão inventa uma história para ela, e aí ela faz aquilo que Sansão falou, e ela se chateia, falando, olha, você está mentindo para mim, você não me ama. Irmão, Sansão não teve sorte com mulher. A única mulher que prestou na vida dele foi a mãe dele. E Sansão não percebe isso, irmãos, que Deus o chamou para ser libertador dos filisteus, não para fazer aliança, não para desejar as filisteias, não para viver aquela vida, irmãos. Eu te pergunto, por que Deus te chamou? Para que Deus te chamou, irmãos? Para que Deus me chamou? Para que Deus nos chamou? Se não foi para nós sermos diferentes. E ali por 3 vezes ela tenta, claramente falando, olha, o que é possível te fazer para nós descobrirmos a sua força e para nos te afligir. Ele inventa uma história e ele brinca com aquilo, irmãos. Eu quero dizer para você, os olhos de Sansão já estavam cegos há muito tempo. Cego não é aquele que não tem olhos, é aquele que não consegue ver. É aquele que não consegue perceber mais. É aquele que não tem sensibilidade mais. Sansão já havia quebrado 2 princípios, agora quebraria o 3º princípio.
E Dalila ali, ela vai diante dele e fala, me fala, você não me ama, olha, não tem nenhuma afeição por mim. E vai dizer a palavra de Deus lá no verso de número 17, capítulo 16. Ele vai abrir o seu coração para a pessoa errada. É engraçado que quando ele podia abrir o seu coração para as pessoas certas, que eram os seus pais, ele não fez. Agora ele vai abrir o seu coração para a pessoa errada. E todas as vezes que nós abrimos o nosso coração para a pessoa errada, irmão, a gente sempre se dá mal. Conta um segredo teu para uma pessoa errada. Conta um segredo teu para uma pessoa fofoqueira. Conta um segredo teu para uma pessoa, se ela não vai sair contando aos 4 cantos dessa terra. Ela não vai te ajudar, ela vai te expor. E Sansão vai abrir o seu coração para aquela mulher no verso de número 17. Ele vai falar, olha, nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou um nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe. Ele abre o seu coração para a pessoa errada, irmãos. Esse é um dos pontos muito importantes. Sansão já estava com seu olhar cego espiritualmente. E ali aquela mulher o coloca para dormir. E diz a palavra de Deus que ela chama alguém que rapa a sua cabeça. E quando Sansão ele desperta, lá no verso 20, irmãos, isso me chama muita atenção, porque ele tem algo que se chama autoconfiança. Porque ele se livrou uma vez, ele se livrou 2 vezes, Deus deu o livramento para ele diante do leão, Deus deu o livramento diante de tantas situações. Ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. E ele, numa autoconfiança, achando que Deus ainda estava com ele, ele vai dizer assim lá no final do verso 20, olha, eu sairei ainda desta vez como antes e me livrarei. Isso se chama autoconfiança. Ele não tinha mais confiança em Deus, a confiança estava nele mesmo. É perigoso, irmãos, quando nós nos afastamos da vontade de Deus e nós criamos uma forma nossa de achar que nós conseguimos vencer, não sabendo nós que Deus já não está mais conosco. E no final do mesmo verso vai dizer, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele quebra o primeiro princípio, Deus ainda está com ele. Ele quebra o segundo princípio. Agora, quando ele quebrou todo o terceiro princípio, querido, Deus se afasta totalmente dele. Agora Sansão está entregue à sua própria sorte. Meu irmão, vou te falar nessa noite, cuidado, não espera para amanhã, não espera para a próxima oportunidade. Não é porque Deus te livrou uma vez, que Deus te livrou 2 vezes, significa que você vai passar pela terceira despercebida. Nós vivemos um tempo difícil. Nós vivemos em tempo em que as pessoas acham que podem pecar contra Deus, que podem fazer isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e não vai ter nenhuma consequência. Nós criamos essa arrogância espiritual, achando que nós vamos dar conta de nos livrar mais uma vez, mas eu vim aqui para te dizer, não espere chegar a terceira vez. Não espere quebrar mais um princípio. Ele não percebeu que o Senhor já não estava mais com ele. É perigoso, irmãos, quando nós não percebemos mais que Jesus está conosco. É perigoso quando nós não percebemos que o Espírito Santo já não está mais conosco. Não adianta cantar. Se a presença do Espírito não está mais conosco, não adianta mais pregar. Se a presença do Espírito não está conosco, isso vai se transformar em uma coisa mecânica. Isso vai se transformar em uma vida de mesmice. O Espírito Santo ministrava meu coração, olha, vocês não podem viver uma vida de mesmice, não se acostumem com uma vida de mesmice. Não se acostume a viver a mesma vida, achando que o que você está fazendo por conta própria. Eu me lembro lendo uma vez, falando a respeito do Espírito Santo, determinado livro, diz que um pastor que veio da Coreia para cá, ele disse a seguinte frase: eu não sei como a igreja brasileira, ela consegue ser tão eficiente sem a presença do Espírito Santo. Porque é possível, irmãos, fazer a máquina girar, é possível fazer o sistema acontecer, querido, é possível fazer um culto acontecer sem a presença do Espírito Santo de Deus. Mas será que existe culto se o Espírito Santo de Deus não está presente? Se Deus não está presente? Se Jesus não está presente? O trabalho, querido, sem a presença de Deus, ele não é nada. Sansão falou, eu vou me soltar mais uma vez, eu vou me livrar mais uma vez, mas Deus não estava mais com ele.
E o homem ser Deus, querido, ele está entregue à sua própria sorte. Ele havia confessado um segredo inconfessável. Agora no verso de número 23 que nós lemos, no verso de número 21, melhor dizendo, Sansão ele é preso. A primeira coisa que eles fazem é furar os olhos de Sansão. O texto vai usar uma expressão, arrancar os olhos, mas na verdade significa perfurar, furar os seus olhos. Ele ficou cego. A cegueira espiritual agora se tornou uma cegueira física. No verso de número 23, a vida de Sansão, que seria um homem que era para honrar e honrar a Deus, agora ele se torna motivo de escárnio. É perigoso, irmãos, quando uma pessoa vai se enveredando por caminhos do pecado. A vida que seria uma vida para agradar a Deus, agora se torna uma vida que desonra o nome de Deus. Quantas pessoas você conhece que se afundaram mais profundo, e as pessoas, ao invés de olharem para elas como um homem e uma mulher de Deus, olhou para ela com um olhar de escárnio, como uma pessoa qualquer, e falaram: é esse aí que é um homem de Deus, era essa aí que era uma mulher de Deus. O testemunho, ele diz muito ao nosso respeito. E a partir do verso 23 ali, querido, eles começam a dar honra e glórias ao seu Deus, o Deus de Dagon. No verso 24 vai dizer que eles louvavam o seu Deus e diziam: o nosso Deus entregou nas nossas mãos. Olha que situação triste a qual Sansão chega. Eles pegam Sansão, colocam Sansão no moinho. Ele ficava ali como um animal de laboratório, rodando ali, com aquele moinho para fazer funcionar. Aquele moinho era utilizado por escravos que faziam aquele serviço. O homem que foi chamado para ser libertador, agora ele é um escravo. Isso é um contrassenso, irmão, da vontade de Deus. Deus não era esse o projeto de Deus para a vida de Sansão. E agora eles pegam Sansão e falaram assim: olha, vamos trazer Sansão para o nosso meio para a gente brincar com ele, vamos rir da cara dele. Motivo de escárnio, motivo de vergonha. E Sansão, querido, diante daquela situação, ele pede para alguém que estava ali, um moço que estava próximo a ele, para segurar na sua mão e pedir para levá-lo ali para próximo daquelas duas pilastras, daquelas duas colunas que sustentavam aquela casa. E diz: naquela ocasião havia 3.000 pessoas no telhado, e Sansão ali com seu cabelo raspado, agora começando a crescer. Ele vai tomar uma atitude, irmãos, que pode mudar a minha vida e que pode mudar a sua vida. Lembra que eu te falei no início que se Sansão ele tivesse contado para os seus pais, a sua vida tinha mudado? Se Sansão tivesse dito: pai, eu fui lá naquele leão que eu matei, eu meti a mão dentro daquele animal morto e peguei o mel. Sabe o que ele teria de fazer em número 6? Que trata sobre o voto nazireu. Ele teria que ir para a presença de um sacerdote. Ele teria que rapar a sua cabeça, ele teria que rapar a cabeça. Aqueles cabelos seriam lançados no fogo. Ele teria que levar 2 pombos para que fossem ofertados em sacrifício pela expiação do seu pecado. Isso você vai ler lá em número 6. Teria que se trazer um cordeiro, e aquele cordeiro ele seria sacrificado para a remissão dos seus pecados. E vai dizer lá no texto que o tempo que ele ficou no seu nazireado, ele seria perdido. Essa é a palavra, seria perdido. Ou seja, em outras palavras, meus irmãos, ele teria que voltar à estaca zero, ele teria que começar do zero. Se Sansão tivesse contado para os seus pais aquilo que ele tinha feito, ele teria que começar tudo do zero. Querido, às vezes é melhor começar do zero, às vezes é melhor passar uma vergonha, que para nós parece ser uma vergonha, mas que diante de Deus é uma oportunidade. Eu vou repetir para você nessa noite. Isso veio do céu agora. Há vergonhas que nós achamos para a nossa vida, que são vergonhas, mas que diante de Deus se chama uma oportunidade. A oportunidade de quebrar o ciclo. O rapar a cabeça representava essa oportunidade. Ele começaria do zero. Talvez alguém olhava para ele e falou: ele pecou.
E por isso ele está diante do sacerdote, ele está começando do zero. Sansão não teria que passar a conhecer mulheres que ele não deveria conhecer. Os seus olhos não seriam furados. Existem oportunidades que para nós parecem ser fracasso, que parecem ser motivo de vergonha, mas diante de Deus são oportunidades. Se Sansão tivesse feito aquilo, querido, ele não viveria os últimos dias da sua vida como ele viveu. Querido, não é vergonha se você está vivendo no pecado, se você já quebrou um ou dois princípios de Deus. Deus está falando nessa noite para você que está me escutando. Se você colocou a mão no morto, se você achou doçura em meio ao pecado, querido, é noite de você se reconciliar com Deus. Eu falei, Deus, mas nós vamos falar da ceia do Senhor. Não existe, querido, nós não conseguimos participar da ceia do Senhor sem o perdão dos nossos pecados. Se Sansão, ele tivesse entendido que, olha, o aparente fracasso, a aparente vergonha que ele teria de passar, raspando a sua cabeça e se apresentando diante de um sacerdote para ofertar algo em holocausto diante de Deus, querido, que na verdade isso era uma grande oportunidade. Se ele tivesse pensado isso, querido, ele com certeza ele voltaria atrás e faria. Não espera, querido, a coisa afundar para você tentar resolver o seu problema, às vezes pode ser tarde demais. E que no final da sua vida, Sansão agora ele abraça. Ele vai entender que a sua força, ele abraça aquelas colunas, ele vai entender que a sua força não vem do seu cabelo, mas a sua força vem de Deus. E ele faz algo que não aparece antes na Bíblia. Nesses 3 capítulos. No verso 28, ele vai dizer que Sansão, ele clamou ao Senhor. Sansão estava numa pior das condições que um homem poderia chegar, mas ele decidiu tomar uma atitude diferente. Mesmo ao final da sua vida, ele clama ao Senhor. Ele vai orar assim: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus. Deus, eu só quero mais uma oportunidade. Mesmo que eu não viva, eu só quero mais uma oportunidade. Só mais uma oportunidade. Não é assim que muitos chegam ao final da sua vida. Muitos assim não chegam em cima de uma cama no leito de morte. E talvez diante dos seus pecados ele ora e fala: Senhor, só mais uma vez. Não é assim, querido, como aquele ladrão que fez tudo de errado na sua vida, mas que estava com Jesus ali. E falando: Senhor, me perdoa. Não é assim que Deus faz, irmãos. Deus não olha para nós e fala: não vou te dar essa oportunidade. Ele teve a oportunidade de se arrepender. Ele disse: Senhor, me esforça só essa vez. E o Senhor esforçou aquele homem. A força vem de Deus. Ele conseguiu destruir aquelas colunas. E vai dizer a palavra de Deus ali que foram mortos mais de 3.000 pessoas. Naquela ocasião, o feito maior na sua vida não foi durante a sua vida, mas foi no final da sua vida. Daquela forma, querido, as pessoas mais importantes dos filisteus estavam naquele prédio naquele dia. E aquelas pessoas morreram, os príncipes morreram, e o povo de Deus teve livramento através dessa ação de Sansão. Ou seja, o projeto de Deus se cumpriu apesar dos pesares. O projeto de Deus se cumpriu apesar de todas as intransigências ali da vida de Sansão. Mas o projeto de Deus se cumpriu, porque Deus tinha um projeto de livramento para o povo de Deus. Mas Sansão perdeu a sua vida, mas Sansão morreu junto. Querido, você não precisa morrer junto. Deus quer te dar uma oportunidade hoje para você se arrepender, para você clamar a Deus, para você confessar diante de Deus. E eu quero terminar agora. Deus tem uma oportunidade para você começar do zero hoje, para você recomeçar de onde você parou. Em 1 João, capítulo 1, verso 8 a 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, nós enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas ele diz também: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus ainda nos diz que nós temos um sumo sacerdote
Nós temos um sumo sacerdote que perdoa, que nos perdoa das nossas falhas. E agora, querido, eu quero orar com você. Nós vamos orar agora. Vamos pedir a Deus para que possa falar conosco. Se você puder ficar de pé onde você está. Talvez seja noite para você se arrepender. Seja noite para você mudar de vida. Seja noite para você voltar. Se for preciso raspar a cabeça, raspe. Estou falando espiritualmente. É melhor ser envergonhado perante os homens do que ser envergonhado perante Deus. É melhor voltar lá atrás e começar do zero do que continuar sem a presença de Deus. Vamos orar. O Ministério de Louvor já se organiza aqui. Vamos nesse momento da ceia. Espero que dê tempo. Se não der, nós vamos continuar aqui. Eu não quero... Amém. Não quero correr não, irmãos. Vamos orar. Porque esse momento é o mais importante. É o momento em que você pode, apesar dos seus pesares, querido, se reconciliar com Deus. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, Senhor, diante da Tua presença. Aqui nós estamos, Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Aqui eis o Teu povo, Senhor. Eis aqui a minha vida. Somos todos carentes, dependentes da Tua presença, Senhor. Pai, nesse momento, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ensina, Senhor Jesus, nessa noite, para reconhecer, meu Pai, de onde nós caímos. Não nos deixa, Senhor, nessa noite achar doçura, meu Pai, na morte. Não deixa, Senhor, nós acharmos doçura naquilo que representa o pecado. Que aparentemente ele é doce, trará sabor às nossas vidas, mas que na verdade gerará morte e destruição. Há pessoas nessa noite que me escutam, Pai, que foi também escolhido e chamado pelo Senhor. Mas foi passando o tempo, essa pessoa, Senhor Jesus, foi desviando desses propósitos, desses princípios. E nessa noite, Pai, nós queremos voltar. Nós queremos estar diante não de um sacerdote humano, mas estar diante do sumo sacerdote. Naquele tempo o Senhor se oferecia, meu Pai, ó Deus, aquele carneiro para ser sacrificado. O Senhor, como um cordeiro, meu Pai, foi sacrificado na cruz do Calvário por mim, por cada um que me escuta nessa noite. Papai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas falhas, nos dá uma nova oportunidade. Se preciso for, Pai, nós queremos começar do zero, nós queremos começar novamente, Pai, uma nova história contigo. Nos dá, sim, uma nova oportunidade nessa noite. Dá uma nova oportunidade para esse homem nessa noite. Dá uma nova oportunidade para essa mulher nessa noite. Dá uma nova oportunidade para cada um, Senhor, que me escuta nessa noite. E nos permita nessa noite participar, Senhor, da Tua ceia. Em nome de Jesus. Aleluias. Pode adorar. Glórias a Ti. Pode ir baixinho aí. Nós vamos apresentar os elementos. Saltando sobre os montes de Jerusalém. Nós apresentando, Senhor, diante de Ti, Senhor, os elementos, Senhor, da ceia do Senhor. Papai querido, a partir de agora, Senhor, nos permita participar da Tua ceia. Que ao participar desse pão, Senhor, que as nossas almas possam ser nutridas pela Tua presença. Que ao beber desse cálice, Senhor Jesus, nós possamos, Senhor Jesus, ser renovados pelo Teu poder. Que o Teu sangue que nos lava e nos remide, traz remissão dos nossos pecados, Senhor Jesus, nessa noite esteja sobre nós. Que nosso DNA possa ficar mais parecido com o Teu. Que a cada dia possamos ser a Tua imagem, a Tua semelhança. E possamos ser reavivados, Senhor Jesus, por essa oportunidade. O Senhor morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a cada um que me escuta nessa noite. E nós cremos, Pai, no Teu poder reavivador. Nós cremos no Teu poder renovador. Nós cremos no Teu perdão. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer mais daquilo que nós pedimos ou pensamos nessa noite.
Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você pegasse o pão e o cálice nessa noite. Que você nesse momento erguesse aos céus. No Evangelho de João, Jesus declarou que Ele era o pão vivo que desceu do céu. Nós não participamos da ceia porque nós merecemos, porque somos mais santos e mais especiais. Nós participamos da ceia do Senhor porque nós reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor das nossas almas. Que estamos carentes e por isso todos os dias pedimos ao Senhor: perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nos permite, Senhor, participar da Tua ceia nessa noite. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém, queridos? Levante o pão nessa noite. Dê graças a Deus. Agradeça por Ele ter morrido na cruz do Calvário pela tua vida, para saciar a tua vida, em nome de Jesus. Podemos participar nessa noite. Dê graças. Nós te louvamos e te agradecemos. Glória a Deus. Semelhantemente, também depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes e beberdes este pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha que privilégio. Todas as vezes que você participa da ceia do Senhor, você está dizendo que Ele morreu, mas você está dizendo que Ele ressuscitou, e você continua dizendo que Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Você conta um testemunho de algo que aconteceu na sua vida, de uma transformação vinda pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero nesse momento participar contigo. Se você puder trocar com alguém que está ao seu lado, Deus possa abençoar a sua vida. Que assim como o sangue foi derramado pela minha vida, também foi derramado pela sua vida. Que assim como o sangue de Jesus aspergido ali na cruz do Calvário perdoa os meus pecados e seus pecados, Ele mais uma vez nos renova nessa noite. Eu gostaria que você levasse agora o cálice, que você desse graça e que você pudesse participar da ceia do cálice nessa noite em nome de Jesus. Louvado, exaltado, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Podemos participar em nome de Jesus. Tira o seu minuto agora com Deus. Tira o seu devocional agora com Deus. Agradeça a Ele nessa noite. Agradeça a Ele por essa oportunidade. Vem saltando. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Diga que você é sua noiva. Sou tua noiva apaixonada, Aleluia. te esperando para dançar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Yeshua,
Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Glória a Deus, deixa Deus renovar sua vida nessa noite. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Glória a Deus. Vem saltando sobre os montes Ele virá para buscar a sua noiva. de Jerusalém. Glória a ti, ó Deus. Sou tua noiva apaixonada, Santo, santo, Senhor. te esperando para dançar. Aleluia. Feche seus olhos agora. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto, ó Pai, que foi feito em tua presença, Pai, para glorificar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, reconhecer a nossa pequenez. Pai, não permita que ninguém venha, meu Pai, ó Deus, que esse culto venha terminar sem essa pessoa, meu Pai, entregar a sua vida para ti, sem entregar o seu coração para ti, sem entregar as suas fragilidades para ti, mas que haja nessa noite reconhecimento, ó Deus, dos nossos pecados. Que haja nessa noite um pedido, um clamor nessa noite de renovo, de uma nova oportunidade, uma nova chance, de viver coisas novas com Deus, de que o Senhor cumpra, meu Pai, as tuas promessas na nossa vida. Papai querido, nós queremos estar na posição, nós queremos estar, meu Pai, na posição a qual o Senhor nos chamou. Nós queremos estar no caminho reto. Nós queremos estar, meu Pai, na tua presença, ó Deus, com o coração alegre e regozijante, ó Senhor. Nos ensina, Deus, a depender de ti, a confiar em ti mais e mais, e a confiar, meu Pai, nas tuas promessas que nunca falham. Muito obrigado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa te abençoar, Deus possa falar mais alto no seu coração, que você possa continuar firme, fortalecido no Senhor, porque esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos terminar nessa noite com a bênção do Senhor, que está também em número 6, que é uma bênção sacerdotal. Gostaria de terminar nessa noite dessa forma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus possa te dar a paz, uma semana de paz e de bênção, em nome de Jesus. Amém.